tenha comendo aquele café da manhã, espero eu, certo? Que você tenha ouvido essa professora que vos fala, né? Fazendo aquela refeição, iniciando o seu dia com alto astral, com energia positiva. Por quê? Porque tá tudo difícil, né? Por isso que eu falo sobre a importância, e ontem eu falei lá na minha aula da turma extensiva, aula de literatura, sobre a importância de pensar, por exemplo, no domingo, que também é dia do meu aniversário, mas é importante pensar no dia, né, dos namorados, mas não só numa visão romântica, como o amor ideal, né, como aquela perspectiva de encontrar um par que vai se adequar à sua vida, mas é preciso pensar na vida a partir dos afetos. Eu costumo dizer que não é à toa que eu tenha nascido no dia 12, né, dia dos namorados. Não por acreditar piamente no amor romântico, mas sim por acreditar no poder do afeto. Então, é importante pensar no amor como um ato coletivo e no amor como um ato que não está apenas na visão do par romântico, e sim nas nossas ações, e sim na nossa preocupação com o outro, né? É importante rever aí as estruturas em que nós nos colocamos, enfim, é importante fazer esse diálogo, é importante pensar que a educação também é uma forma de transmitir afeto. Então, eu espero que naquele primeiro tempo, às 8 horas da manhã, você tenha sentido essa energia, esse afeto tão necessário, tão urgente para os nossos tempos, apesar de todas as nossas dores, apesar de todos os nossos atravessamentos ruins, nós devemos seguir, e só é possível seguir com leveza. Tristeza existe, né? Tem dia que a situação fica braba e faz parte, não tem jeito, mas que a gente consiga seguir com afeto. Bom, posto isso, você já tomou seu café da manhã, ouvindo a professora, falando sobre esse debate inicial a respeito da desvalorização das domésticas no Brasil, falamos sobre os trabalhadores domésticos, chegamos aí a dados estatísticos que confirmam a nossa realidade. Nós olhamos para um lado, nós olhamos por outro e nós vemos o seguinte: quem está na linha de frente como trabalhadores domésticos, e aí? São mulheres, né? Então são essas mulheres que estão na linha de frente. Ponto. Segundo ponto, essas mulheres que estão na linha de frente do trabalho doméstico não têm seguridade social, não têm o mínimo de direito. Em 2015, né, com a então presidenta Dilma, a PEC das domésticas tomou corpo. E por esse motivo, nós tivemos a construção de direitos inegociáveis às domésticas no Brasil. Precisamos pensar que a desvalorização das domésticas na realidade nacional incita um debate associado a gênero, porque a maior parte, né, o grupo que compõe os trabalhadores domésticos no Brasil, majoritariamente tem mulheres. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é pensar o seguinte: nós estamos falando que essas mulheres, além de serem mulheres, são mulheres que compõem um perfil específico. Então são mulheres pobres, são mulheres pretas, são mulheres pardas. Então estamos falando de grupos sociais que naturalmente são invisibilizados, excluídos e marginalizados. Então é importante observar como que muitos debates acabam, né, entrando em um teor social / racial. Porque, como eu disse, o Brasil é alicerçado em duas bases: o colonialismo, ou seja, a exploração colonial, que gerou desigualdade social a todo tempo, a todo momento, até os dias de hoje. E para ver a colonização do Brasil, né, a gente precisa aí até pensar, né, até fazer aqui um parênteses, né, nesta última semana, a galera aí comemorando, né, diretor, a rainha, né, não, 70 anos de reinado. Ó, 70 anos de reinado da rainha, qual é o nome da rainha? Rainha Elizabeth. Ó, 1952. Ó, 70 anos. Só de reinado. Gente, vamos parar, né? 70 anos a gente tem que comemorar o quê? 100 anos da Semana de Arte Moderna. É isso que a gente tem que comemorar, né? Cento e tantos anos, né, da gravação do primeiro samba. Cento e tantos anos da cultura popular brasileira. Cento e tantos anos da publicação do primeiro livro de Machado de Assis. A gente tem que comemorar isso. 70 anos do reinado da rainha. Gente, pelo amor de Deus, se existe uma rainha, nós estamos, olha só, nós estamos aplaudindo colonialismo. Olha só, pra ver colonização, vamos entender isso aí até história. A colonização, ela tem como base o quê? A exploração. Existe um país que coloniza, que é o colonizador, e existe um país que é colonizado. Ou seja, gente, isso é estrutura de desigualdade, certo? Isso é estrutura de desigualdade. É desigualdade social. É a manutenção de sistemas terríveis à sociedade. Como que a gente vai aplaudir uma corte? A gente está aplaudindo democracia. Não é corte, gente, pelo amor de Deus. Aí o que eu falo? Tem que olhar para o mundo, tem que olhar para o tempo. Vamos aplaudir? Nada contra a Rainha Elizabeth, mas a gente precisa observar o sistema, né, que estruturalmente permite essa condução. Se nós aplaudimos 70 anos de Rainha Elizabeth como rainha, para ela ser rainha, né, outros são os súditos. Nós estamos falando de poder, de desigualdade. Nós não somos a favor de desigualdade. Nós estamos lutando, inclusive, para uma vaga na universidade, para o quê? Para furar esse bloqueio, para ascender socialmente e deixar de ser, né, essa base da pirâmide. Então, né, a gente tem que observar o tempo. Bom, vamos voltar aqui ao nosso debate. Os desafios da valorização dos trabalhadores domésticos no Brasil moderno. Meus amores, estamos falando de pessoas, né? Como dizem aí os influencers. Oi, galera, mulheres. Estamos falando de qual galera? De mulheres. Mulheres essas pobres, pretas, indígenas, faveladas, nordestinas, periféricas, certo? Estamos falando, inclusive, de uma PEC das domésticas que coloca, né, direitos inegociáveis no Brasil, mas esses direitos, infelizmente, não são fiscalizados pelo Ministério do Trabalho. Então existe um descompasso, ok? É importante pensar nisso aí.
Bom, vamos ler essa redação aqui? Vamos lá, meu diretor? Olha só, os desafios da valorização dos trabalhadores domésticos no Brasil moderno. No ano de 2015, a presidente Dilma sancionou a proposta de emenda constitucional, a PEC, das empregadas domésticas, lei que regulamenta direitos trabalhistas dos indivíduos que prestam serviços no âmbito residencial, sendo necessária para acabar com o modelo de trabalho escravocrata inserido na sociedade pelo colonialismo brasileiro, visto que os benefícios adquiridos com a implantação da lei irá assegurar direitos como férias, salário digno, com a função que exerce e a carga horária preconizada pela carteira de trabalho. Bom, repertório sociocultural. Falou-se diretamente sobre a PEC das domésticas em 2015. Houve uma série de debates, essa informação foi debatida, muitos a favor, outros contra. Gente, não tem como, numa visão razoável, né, ser contra o direito dos trabalhadores. Nós precisamos assegurar os direitos dos trabalhadores, sejam eles de qualquer classe, certo? Então, invisibilizar os direitos de mulheres que trabalham limpando, varrendo, né, com os cuidados de bebês, de idosos, enfim, com pessoas que estão diretamente na linha de frente dos cuidados com lares e pessoas que vivem em lares, é basicamente manter um sistema escravocrata. Porque as pessoas que estão na linha de frente desse trabalho, né, não tiveram acesso à escolaridade, não tiveram acesso a uma vida digna. Então, é retroceder, certo? Só em 2015 esses direitos foram assegurados, o que já é muito tarde. É necessário entender que existem gerações e gerações de empregadas domésticas que praticamente foram escravizadas por famílias. Então, é a manutenção do sistema escravocrata, é a manutenção da desigualdade social, é a manutenção de indignidade humana, certo? Então, pensar em uma PEC das domésticas é pensar na segurança, na dignidade de mulheres que estão à frente, que estão na linha de frente do trabalho, né, dos lares brasileiros. Bom, vamos analisar essa introdução. O candidato fala da PEC das domésticas em 2015, fala sobre o modelo de trabalho escravocrata inserido pelo colonialismo brasileiro, isso é interessante, né? Mas eu sinto falta de uma tese mais, palpável. Quando eu olho para essa introdução, eu não tenho, assim, aquela certeza, eu não fico assim, essa introdução é de milhões. Eu achei uma introdução bem desenvolvida, com informações bem pertinentes, mas essa tese, ela poderia ter uma desenvoltura, né? Nota que eu não sei muito bem quais serão os argumentos desenvolvidos por esse candidato. Fala-se sobre o modelo escravocrata, então, né, a permanência, a manutenção da invisibilidade social dessas mulheres é um reforço da manutenção do sistema escravocrata. Mas eu não sei, ele quer falar sobre o quê? Qual é a postura do candidato? Quais são os argumentos que ele vai desenvolver? Eu não tenho muita ideia. Bom, vamos ao D1. Sob esse viés, o Instituto de Pesquisa e Econômicas Aplicadas, o IPEA, infere que 70% das empregadas domésticas trabalham na informalidade e que ganham salários inferiores a R$500 mensais. Logo, cabe observar que uma pessoa que presta serviço por valores tão baixos não terá condições de ter uma vida de qualidade alimentar, moradia e lazer, em virtude dessas desigualdades sociais, e primordial que a PEC 150/2015 tem a sua finalidade cumprida. Então aqui existe um repertório sociocultural que é um dado estatístico, fonte IPEA, então tem legitimidade, tem pertinência para o tema, e esse candidato cria uma produtividade porque ele diz o seguinte: salários tão baixos não cumprem, né, não direcionam o sujeito a ter dignidade. Então, a discussão é boa. Dessa forma, cabe aos órgãos da consolidação das leis de trabalho que fiscalizem as irregularidades existentes e apliquem multas e infrações detectadas com o intuito de coibir o trabalho domiciliar informal. Aqui eu faço uma crítica a esse desenvolvimento porque ele atribui um grau de proposta. Ele fala sobre a consolidação das leis e a fiscalização dessas irregularidades. Qual é o problema? Ele deve organizar o texto dele. O texto do Enem, a redação do Enem deve apresentar proposta? Com certeza. Mas em que momento? Na conclusão. Então, observem o seguinte, ele deixa pra gente um resquício de proposta. Qual o problema? Quando chegarmos à conclusão, pode ser que essa proposta se torne esvaziada, porque ao longo do texto ele foi deixando pistas. Não. Então ele deveria ter criticado, né? Ele deveria aprofundar essa crítica. Dessa forma, né, a PEC das domésticas demonstra um avanço, tal Constituição, tal lei demonstra um avanço. No entanto, né, a falta de fiscalização é um quadro que mantém tal sistema escravocrata. Então, seria importante criar essa ambiência de crítica e não colocar um resquício de proposta no momento inadequado. Vamos para o D2, meu diretor. Ademais, o filósofo Augusto Comte conclui que... Então, ademais, o filósofo Augusto Comte conclui que essa vírgula aqui, inadequada. Estou separando o sujeito do verbo, o sujeito do predicado. Vírgula inadequada. Conclui que, para uma sociedade funcionar corretamente, ela precisa ser organizada e seguir ordens existentes. Nota que esse repertório sociocultural, ele não lida diretamente com a temática. Augusto Comte, quem é? Augusto Comte é o pai da sociologia. É o cara que está no século XIX, falando sobre o positivismo, criando a sociologia. Positivismo que é uma ordenação lógica, é um pensamento, é uma corrente de pensamento, né, do século XIX, que tem como garantia, né, a ideia de organização lógica para se chegar ao progresso. Bom, a organização é necessária, sim, para chegarmos ao progresso? Também. Mas esse
repertório sociocultural, ele é genérico. Ele não lida com o tema, né, das empregadas domésticas, ele não lida com seguridade social, ele não lida com anulação e invisibilidade de direitos. Notem que esse repertório, por exemplo, é mal visto pela banca, porque ele não se articula à temática desejada. Bom, partindo desse pressuposto, é fato que os servidores do lar necessitavam de uma lei que os protejam, assim tendo seus direitos adquiridos e podendo usufruir de férias, descanso semanal remunerado, 13º. Desse modo, eles não devem se preocupar com imprevistos como demissões sem direitos trabalhistas. Então vamos observar aí o que acontece nesse parágrafo de desenvolvimento. Lançou Augusto Conte, não foi, né, sucesso, não foi um repertório bem avaliado. Voltou a um assunto já falado, que é a PEC, que é a proteção dos direitos. Então, não apresentou nenhum elemento, nenhuma discussão que vem engajar o texto, que vem complementar. Lembra que o D2 ou é a consequência ou é mais uma causa a ser apresentada. O candidato não faz isso. Vamos avaliar aí a conclusão. Portanto, o resquício de um sistema escravocrata e a falta de fiscalização representam desafios a serem superados para que exista a valorização dos trabalhadores domésticos na realidade brasileira. Então, é a retomada de tese. Qual o problema? Ele até fala do sistema escravocrata, inclusive na introdução. Mas e a falta de fiscalização? Ele menciona aqui no final. Ele não cumpre com o projeto de texto. Ele fala, menciona, mas ele não dá a abordagem, a profundidade necessária. Por essa razão, cabe à mídia, principal ferramenta de difusão de informação, atenção à conclusão e à proposta. Então vamos lá. Por essa razão, cabe à mídia, principal ferramenta de difusão, vamos usar aqui, ó, os nossos dedinhos para fazer a contagem. Mídia, agente, principal ferramenta de difusão de informação. Opa, detalhamento. Olha o que eu falei lá na aula de proposta. A melhor forma de fazer o detalhamento é já jogar o detalhamento em cima do agente. Mídia, principal ferramenta de difusão de conhecimento. Escola, de informação. Escola, principal instituição de difusão de conhecimento e educação. Família, principal instituição na construção cidadã. Governo, responsável pelo bem-estar social. Se você criar aí, né, essas construções, se você tiver essas construções em mente, fica rápido de fazer o detalhamento. O detalhamento já vai aí, ó, de lambuja com o agente. Então, mídia como agente, principal ferramenta de difusão de informação, detalhamento. Então, cabe à mídia o lançamento de campanhas, então será a ação, por intermédio do discurso de especialistas como juízes, advogados, então faltou o E aí, juízes e advogados, a conjunção, em que a regulamentação dessa categoria trabalhista seja transmitida à população como um direito inegociável. Então, por intermédio de, vai ser o meio modo, né? Em que essa categoria trabalhista seja transmitida à população como um direito inegociável, certo? Finalidade, a fim de os sujeitos que exerçam tal função possam ter dignidade. A fim de os sujeitos que exerçam tal função possam ter dignidade. Então, é conferir a finalidade, né, que é a dignidade humana para as empregadas domésticas. Além do mais, o Ministério do Trabalho deve fiscalizar os domicílios em que haja trabalhadores em ilegalidade. Então, ainda existe um resquício de proposta, né, que coloca como agente o Ministério do Trabalho, a ação, a fiscalização, né, em que haja trabalhadores em ilegalidade. Então, eles colocam 2 elementos. Então, existe uma proposta completa e um resquício de proposta. Essa proposta recebe quantos pontos? 200 pontos. Então, pelo menos a conclusão recebe 200, a proposta recebe 200. Bom, e o restante, prof? Sobe aí pra mim, diretor. Qual será a nota? E aí? Eu nunca vi você dar 200 pra ninguém. Dei 200 agora, nessa conclusão, mas na redação total não vai ser 1000. Vamos lá. Olha só. Tenho problemas na norma padrão, né? Vírgula aqui. Algumas vírgulas comidas, certo? Algumas questões aqui de regência, mas é um texto que atinge uma norma padrão boa, não é excelente, mas é boa. Então, competência 1, 160. Competência 2, que fala sobre tema, tá dentro do tema, tipo tá dentro do tipo e repertório sociocultural, né? Vou dar 160. Competência 3, que é a coerência, 120. Esse candidato se perde, né? Ele não cumpre um projeto de texto, ele não cumpre a ideia do texto. Então, eu não tenho os argumentos apresentados de maneira coerente, de maneira pertinente desde a introdução, o que dificulta, né, a organização do projeto de texto. Então, competência 3 vai ser aí um pouquinho penalizada, massacrada com 120. Competência 4, ó, sob esse viés, ademais, dessa forma. Desce mais um pouquinho, portanto, apareceu o logo, o desse modo, por essa razão, tá, 200, vou dar 200, vou dar 200. Então vamos lá, meu diretor, faça a conta aí pra mim. Quanto que dá isso aí? Pode falar. 120, massacrado, mais. Peraí. Só botar na ordem aqui pros nossos alunos, peraí. C1, C2, C3, C4. Já foi logo pro massacre, né, diretor? Diretor é babadeiro, caos, confusão. Olha só, C1, 160, C2, repertório, parará. Joga aqui mais uma vez. Eu acho que eu vou mascarar, diretor. Não. Eu acho que sim. Poxa, porque olha só, eu dei 200 na na proposta, mas olha só, Augusto Conte, eu comentei que esse repertório não tem nada a ver. Sobe um pouquinho. Aí ele fala, ele fala aqui do IPEA, tá, vou dar 160. Aqui na PEC ele fala, show. Vou só descontar. Misericórdia. Vamos lá. Tá.
Ele se perde na argumentação. 160, 103, 120 não tem desenrolo. 104, 200. C4, 200. C5, 200 também. C4 e C5? Tá, vamos lá, 400, eu tô indo positivo, vai. 400 mais 480 mais 120. Hã? Deu quanto? Calma aí. 400 mais 320 320 dá 720. dá 720 Mais 120. mais 120. 840. 840. Foi boa, hein? Mediana. O que salva muito é que o candidato sabe fazer proposta. A proposta tá boa. E ele sabe operar os operadores argumentativos. Ele sabe usar. Eu fico sofrendo com essas notas, sabia? Sofre, diretor? Sofro. Ah, Eu quero ver o bem dos meus pró-alunos. o bem dos seus pró-alunos, mas agora tem que ser o justo. Nem o bem, nem o mal. Justo, por isso que eles estão aqui, ó, treinando. Treinando. Já fizeram a redação dessa semana? Já fizeram? Pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Vamos dar uma olhada nas dúvidas, meu diretor? Ainda faltam 20 minutos. Vamos adiantar essas dúvidas agora? Olha só. Kailane Mineiros, bom dia. Kailane, pode dar dicas de como fazer as transições da introdução? Vou lançar mais uma introdução agora. Juliana, bom dia. Emily, bom dia. Cassiane, prof, gostaria de saber a partir de quantos desvios se perde ponto na competência 1. Porque na minha última redação tive apenas 2 desvios, segundo sendo uma classe indevida e uma ausência de vírgula. Perdeu 40 pontos? Perdeu, Cassiane. O que acontece? Dois desvios... Provavelmente você teve mais que esses 2 desvios, mas olha só, crase e vírgula foram 2 frases ou uma só? Porque o que acontece? A regra do Enem diz o seguinte, desvios de naturezas diferentes, a gente ainda sustenta 200 pontos, mas desvios de mesma natureza é 160, não tem desenrolo, ok? Mona Lisa, bom dia, mas quem que tá aí, ó? Sobe pra mim, diretor. Histórias cruzadas seria um bom repertório também. Stephanie, não conheço. Conhece, diretor? Fala sobre empregadas domésticas, é o quê? Série? Filme? É um filme. Um filme? Sobre empregadas domésticas, tipo, na década de 80. Ah, show. Aí elas eram babás, empregadas domésticas e babás. E aí elas não tinham o direito de usar o banheiro de dentro da casa para necessidades fisiológicas. Então, tipo, era construído um banheiro fora. E aí surge aquela história, né? Do banheiro da empregada. Muitas outras coisas acontecem, mas enfim. E aí a galera que... existe uma comunidade preta que mora muito longe, que pega um ônibus e aí eles sempre servem os brancos, né? Esse filme não é brasileiro, né? É brasileiro? Tá. Feito com a Viola Davis. Arraso. Então vou tentar assistir, hein? Ela é maravilhosa. Boa. Nossa, eu não conhecia essa história, não. Então, Stephanie, boa contribuição. Vamos subir aí. Janiele, mas quem tá ao vivo online? Ildina, Darlison, Emily, Luana, saideira, Luana, minha xará. Vestibulando o que é argumentação previsível. Basicamente, você não embasou, né, os seus argumentos. Sobe mais um pouquinho, diretor. Acho que esse ano deve cair algo relacionado à cultura. Vamos ver. Também gostaria de saber, eu queria saber, Kailane, ó. Quando o tema é sobre desafios, alguma problemática, eu posso usar 2 causas como se fossem os desafios? Sim, porque as causas que vão dar origem, né, aos problemas. Não há nenhum problema nisso aí. Daniel, fiz uma redação sobre a superexposição da violência da mídia brasileira, mas penalizando eu sobre como esse argumento se encaixa no Brasil, mesmo sendo argumento diretamente relacionado. Como resolver isso? Bom, Daniel, não vi seu texto, né, de maneira concreta, mas superexposição da violência da mídia brasileira, a gente precisa falar do fato de muitas vezes a mídia passar um pouquinho do ponto nessa questão da violência. Então, corpos, por exemplo, em determinadas mortes são violados, são apresentados, respeitando, né, os direitos humanos, a família, enfim. A gente precisa observar que existe, na verdade, uma lógica, né, de política de morte. Então, a mídia, às vezes, passa do ponto nessa questão, é um desrespeito, enfim. É preciso pensar nisso aí. Sobe um pouquinho, diretor. Eu poderia usar telenovela cheias de charme? Com certeza. Coloquei no repertório sociocultural lá no material do primeiro tempo, né? Quando faz uma introdução que não é tipo nossa, mas que cumpre todos os requisitos necessários, ela é pontuada com nota máxima? Como assim uma introdução que não é nossa? É de quem, então, Luana? De onde? De quem? Como é que é isso? É de quem? Não sei. Diz aí. Kailane, nesse tempo poderia usar o repertório sociocultural Cidadãos de Papel, de Gilberto. Não se encaixaria, ou não se encaixaria bem. Desenvolve esse repertório, Kailane, para poder entender de que modo você encaixaria. O que é imprevisível? Porque foi um dos pontos questionados da redação que enviei em relação aos argumentos. Na verdade, previsível, né, Eric? Previsível porque cumpre uma previsão. E a sua argumentação provavelmente foi básica, né? Ela não transcende, ela não recupera informações importantes. Prof, teria como usar o conjunto alternativa para fazer a tese ou normalmente usar a ideia de adição? Na minha cabeça fica mais claro. Como conjunto alternativa? Não entendi, Maria Eduarda. Daniel. Mídia não deveria ser com letra maiúscula? Não necessariamente, sobe para mim, diretor. Emily, na introdução poderia usar o repertório, lógico, o Estado é o principal responsável pelo bem-estar social? Não, Emily, por quê? É um repertório sociocultural muito, muito, muito genérico, ok? Mais um pouquinho. Bota mais aí, diretor. Repertório a que horas ela volta? Pode, que é com a Regina Casé, né, que ela é uma empregada doméstica. É possível. A senhora irá fazer um desenvolvimento? Então, gente, olha só, quem botou aí, ó? Sobe um pouquinho, diretor.
Helena, hoje a aula é sobre... Joaquim, diretor, sobe um pouquinho. Introdução, calma aí. Semana que vem será sobre desenvolvimento. Não podemos mudar aí a ordem das coisas. Inclusive, o professor David hoje, né, vai dar aula de desenvolvimento. Então, esperamos a aula do professor para depois seguir o nosso cronograma, ok? Bom, vamos lá? No primeiro tempo, eu coloquei o primo Basílio. Vamos colocar aqui, ó. Diretor, só repete aqui o tema para mim, os desafios... Da valorização dos trabalhadores domésticos no Brasil moderno. Tem que postar a voz. Falar, firme, né? Firme esse diretor, hein? Os desafios da valorização dos trabalhadores domésticos no Brasil moderno. Nossa, lançou a régua, hein? Tá zoando? Não, tô falando. Eu não sei. Já vou perdendo a noção. Quarta aula do dia? Ok? Vamos lá. Cheias de charme, apareceu lá no nosso repertório. Vamos usá-lo. Vamos lá. A telenovela Cheias de Charme, exibida pela emissora Globo, vírgula, narrou a vida de 3 empregadas domésticas vírgula, que se tornaram conhecidas como as empreguetes. Ponto. Apesar de ser um enredo ficcional, vírgula, a produção televisiva debruça-se sobre assuntos relevantes na perspectiva do país, como a constante desvalorização dos sujeitos que pertencem a essa classe trabalhadora. Vírgula. Em virtude do desprezo social. Desprestígio social. Ponto. Nesse sentido, olha a tese, vírgula, em meio a um debate necessário,
em meio a um debate necessário, vírgula, a invisibilidade aos milhares de funcionários dos lares brasileiros gera o quê? A desumanização à categoria. O que, vírgula, implica mudanças urgentes no cenário nacional do século XXI. Vamos lá? Vamos ler aqui rapidinho? A telenovela cheia de charme, exibida pela emissora Globo, narrou a vida de 3 empregadas domésticas que se tornaram conhecidas como as empreguetes. Apesar de ser um enredo ficcional, a produção televisiva debruça-se sobre assuntos relevantes na perspectiva do país, como a constante desvalorização dos sujeitos que pertencem a essa classe trabalhadora em virtude do desprestígio social. Nesse sentido, em meio a um debate necessário, a invisibilidade aos milhares de funcionários brasileiros gera a desumanização à categoria, o que implica mudanças urgentes no cenário nacional do século XXI. Mais uma introdução sobre os desafios, ou seja, sobre os problemas, certo? Da valorização dos trabalhadores domésticos. Quem são esses trabalhadores domésticos? Mulheres. Em sua maioria, as pobres e pretas, ou seja, que já vivem em segurança, né? E no Brasil moderno, estamos falando do século XXI, no nosso país. Ok? Notem que aqui eu faço o quê? O meu repertório sociocultural. E aqui, ó, eu tenho uma tese dividida em 2 pontos. Primeiro, meu D1 será sobre o quê? A invisibilidade aos milhares de funcionários brasileiros. E meu D2, a desumanização, que é o quê? A minha consequência. Então, perceba que a minha tese incita qual projeto de texto? Causa e consequência. Show de bola? Tranquilo? Ok? Apesar de ser um enredo ficcional, a produção televisiva debruça-se sobre assuntos relevantes. Qual? A constante desvalorização dos sujeitos que pertencem a essa classe trabalhadora. Ó, a essa classe. Qual classe? Das domésticas. Certo? É uma remissão. Tranquilo? O que eu faço aqui nessa meiuca? Eu faço uma transição entre o meu repertório, a minha contextualização e essa tese. Ok? Uma transição. Uma ponte. E assim nós fechamos a nossa introdução nota 1000 com um tema importante, certo? Diretor, olha só, vamos fechar, vou só responder aqui.